Parece que o jogo virou. Aconteceu agora, cheque mate no Xandão. Ele está desesperado, as coisas estão aparecendo cada vez mais, provas, né, contundentes que mostram aí tudo que estava o esquema atrás da perseguição contra os patriotas. E vocês vão acompanhar reportagens aqui conosco, reportagens esclarecedoras sobre tudo o que aconteceu diante aí dos desmandos de Moraes, tá? Peço para você deixar o like e compartilhar ao máximo, nós precisamos nos unir na causa, canais de direitos são atacados todos os dias e eu peço para você se unir a nós, fortalecer a direita para que alcance e chegue ao máximo de pessoas, tá bom? Posso contar com vocês? Coloque o like na frente da sua mensagem, cidade, estado, país, para a gente saber de onde você está nos vendo neste momento, tá bom? Deus abençoe a você que está no trabalho, você que está com a sua família, você que está na hora do almoço, você que está na hora do café da manhã, da janta, não sei de onde você está me vendo, mas que Deus abençoe grandemente o seu dia. Fábio, seja bem-vindo, meu querido. É um prazer a gente estar aqui. Realmente nós estamos vendo muitas pessoas, elas observam que, Fábio, mas o Alexandre de Moraes falou, o Dino falou, o Barroso, tá todo mundo aí falando, tá todo mundo com a mão dada ao Alexandre de Moraes. Pessoal, isso é um sinal de fraqueza, pessoal. Isso é um sinal de que realmente algo está acontecendo. Porque se você visse que o que nós estivéssemos falando fosse uma bobagem, que nada vai acontecer, o Alexandre de Moraes não estaria se defendendo. Você não teria o Dino o defendendo. Você não teria todo o conluio deles tentarem dizer defender o indefensável. Então, isso aí mostra que sim, está funcionando, as pessoas estão vendo, as coisas estão acontecendo. Então, a gente precisa continuar acreditando, porque esse jogo vai virar. Continuar acreditando é a chave da vitória, viu, Fábio? A chave da vitória é continuar persistindo, continuando, não retroceder, não desistir, que é o que o nosso grande Olavo de Carvalho dizia a todos nós, né? Para a gente não desistir nunca, avançar, porque a luta contra o comunismo, contra o globalismo, só depende de nós para obtermos a vitória, tá, pessoal? Então, deixa o like, compartilhe ao máximo aí, o pessoal do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de São Paulo, Espírito Santo, tudo ligadinho aqui, do Nordeste também, nosso querido Nordeste, e todos os membros que estão chegando, muito obrigado. Eu queria agradecer primeiro aqui, Fábio, antes da gente entrar na matéria, o Rogério Bindel, que se tornou membro aqui antes mesmo da live começar, se tornou membro do canal, muito obrigado aí, você também que está em casa pode se tornar membro aqui, ajudar com um cafezinho aí por mês para ajudar os trabalhos aqui do Direita no Brasil. Rogério Bindel, muito obrigado aí por se tornar membro. E você que puder ajudar no Pix, vai ficar na sua tela em todo o tempo, tá? pixmariorobert@gmail.com é a chave Pix. Fabião, sem mais enrolação, vamos entrar aqui para a matéria. Você falou das pessoas que estão das quadrilhas, né, que estão defendendo aí o Moraes. Vamos lá. STF, PGR, PT e governo Lula se unem em apoio a Moraes após revelação de mensagens. Isso aqui não é uma matéria da Revista Oeste. Isso aqui não é uma matéria da Jovem Pan. Isso aqui não é uma matéria da Gazeta do Povo, né? Isso aqui é uma matéria da Folha de São Paulo, Fábio. A mesma Folha de São Paulo que um petista cuspidor, né, aquele Zé de Abreu, falou que tem que ser fechada. E quando eles estavam fomentando as prisões de patriotas, ele falava, ó, que legal, Folha de São Paulo precisa ganhar um prêmio. Mas hoje a Folha de São Paulo ataca Moraes e você vê que os que estão defendendo ele, os que estão... Só pelo fato do PT estar defendendo Moraes, eu acho que a gente estava um pouco certo, né? De que lado ele trabalha mais, né? Para quem ele trabalha, para quem realmente as decisões estão trabalhando, não é isso, Fábio? O engraçado também é eles separarem governo Lula de PT, né? Eles tentam separar o inseparável. Você sabe que Lula é PT, PT é Lula. Quem manda no PT é o Lula. Todas as decisões do PT passam pela mão do Lula. Então não adianta querer dizer que PT é diferente de Lula, porque não é.
E aquilo ali realmente é o que acontece. O STF, eles se juntam. E você vê, rapaz, uma coisa que muitas pessoas não estão percebendo é que eles tiveram de falar sobre o assunto. E ter de falar sobre o assunto já mostra para todos nós que realmente o negócio está pegando. Agora, eu não vi os mudinhos, né? Os mudinhos terrivelmente evangélicos, eu não vi os mudinhos falando alguma coisa, né? Infelizmente, não sei se eles falaram, como eu falei, são os mudinhos da corte, eu não os vi. Mas seria ótimo, né? Você ter aí os mudinhos se levantando e dizendo, olha, o que o Alexandre de Moraes fez é crime e é óbvio, a gente não pode esconder, ainda que nós somos juízes aqui, né? Nós temos que dizer a verdade. Ele cometeu aí, cara, é uma perseguição simplesmente que ele cometeu e todo mundo viu. E o Alexandre de Moraes está querendo agora, sei lá, dizer que... É aquela coisa, Mário, todo mundo que é contra o Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes se coloca como o Estado brasileiro. Então ele não é mais uma pessoa, ele é um Deus. Então ele é o Estado. Então, se uma pessoa fala com ele, fala com o Estado. Se uma pessoa critica ele, critica o Estado. Por isso que o Daniel Silveira está preso, pegou uma prisão de quase 10 anos. Porque quando ofendeu a eles, ele não ofendeu ao homem, ele ofendeu o Estado. Então, esse que é o grande problema, cara. É verdade, Fabião. Verdade. Olha só, só a primeira linha dessa matéria, né? Absurdo isso aqui. Ministros do STF, o Procurador-Geral da República e integrantes do Senado, do governo Lula e do PT, saíram em defesa de Alexandre de Moraes após a Folha ter revelado que seu gabinete ordenou por mensagens e de forma não oficial a produção de relatórios pela Justiça Eleitoral para embasar decisões dele, mesmo contra bolsonaristas, no inquérito dele mesmo contra bolsonaristas, no inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal. Fábio, o que se deve essa reviravolta na Folha de São Paulo? O que você acha? Ao que se deve isso, né? Como que fala? Esse afastamento, principalmente de Alexandre de Moraes, que eles defendiam com unhas e dentes há um tempo atrás. Cara, é uma incógnita, né? Ninguém sabe exatamente quem está por trás. Se é o próprio sistema que quer derrubar o Alexandre de Moraes, né? Porque que tudo que a mídia está mostrando hoje é o que nós falávamos já há muito tempo, né? Só que agora você tem as provas. Eu vejo muita semelhança com a Venezuela, cara. A Venezuela, ela tinha muitas coisas acontecendo, o povo venezuelano, de uma forma inacreditável, acreditam, foram às ruas e conseguiram votar e ter a prova. Então, agora, cara, nós temos uma prova que eles estão mostrando. Mas a gente pergunta, por que não falavam dele antes, né? Será que o Alexandre de Moraes foi longe demais? Será que o sistema... Porque a gente tem que entender que, se a gente observar o sistema ele tem essas peças, e essas peças têm um objetivo. Qual o objetivo do pseudo juiz Alexandre de Moraes para o sistema? O objetivo era fazer com que o Lula ficasse na cadeira, ganhasse as eleições. Então, uma vez o Lula ganhando as eleições, para que ele serve? Então, ele pode ser descartável, entendeu? Ele já cumpriu com a sua missão que o sistema deu para ele. Então, pode ser o momento em que agora é momento dele, ele está atrapalhando o sistema de agora em diante. Então, pode ser algo assim, cara, pode ser algo assim, porque a Globo falou, todo o meio de comunicação falou sobre esse caso. Ainda que a Globo News tente passar pano, ninguém assiste Globo News. Está todo mundo assistindo o Jornal Nacional que deu a notícia. Esses o povo assistiu. A Globo News ninguém assiste. Então está todo mundo falando sobre isso. Então esses jornais são os jornais mais lidos no Brasil e estão falando sobre isso. Então não adianta. Eu acho que o povo brasileiro, nós temos que torcer para a briga, né? Enquanto mais os grandes jornais, a velha mídia bate no Alexandre de Moraes, é melhor para todos nós, porque a gente torce para a briga. Ele está começando a entrar em briga com eles, dizendo que eles estão virando fake news, que eles estão causando fake news, e não é fake news. Não é fake news. Só que tudo que vai contra o pseudo de juiz Alexandre, ele diz ser fake news, porque essa é a defesa do cara que não tem defesa. Então, em vez dele
olhar o que está acontecendo, porque o que eles publicizaram aí foram coisas que a gente viu que não é fake. Não é fake, são mensagens dele conversando com outras pessoas e criar coisas para poder incriminá-los. Então, até falaram palavras assim muito estranhas, né? Tipo, nós não temos isso. Usa a sua... Como é que eles usaram? Usa a sua criatividade. Usa a sua criatividade, entendeu? Agrega aí, faz aí. Bota uma coisa. Então, cara, é muito complexo esse sistema. Então, a gente tem que ficar de olho nisso aí, cara. Exatamente, Fábio. Eu acredito também que... O que acontece? O sistema deu poderes a ele, né? Esse mesmo sistema que agora bate nele deu poderes a ele. Ele se achou com poder absoluto, né? Ele se acha imbatível, incancelável, indestrutível. E isso foi inflando o ego do cidadão. Eu acredito que de tanto inflar esse ego, ele começou a passar, como minha falecida avó dizia, passou o pé diante da mão. Passou o pé adiante da mão, ou seja, ele está exagerando no seu comportamento. E aí, o sistema está muito claro, né? Está muito claro, está ficando muito claro para todo mundo e ele está atrapalhando, né? Acho que foi basicamente isso que você está dizendo. Ele começa a atrapalhar o trabalho do sistema, né? Ele começa a atrapalhar a jogada do sistema, porque está muito na cara, está muito evidente, e aí o sistema começa a jogar ele para o lado, começa a soltar a mão dele, né? E eu acredito que nos próximos dias a gente vai ver muita coisa vai mudar, principalmente no Brasil. Algumas pessoas, Fábio, ainda estão questionando. Mas se o Moraes sair, ele vai colocar um petista, o Lula vai colocar um petista, o Lula ainda é o presidente do Brasil. Pessoal, não sei se Moraes sai até Lula estar... quando Moraes sair, Lula ainda estiver no poder. Né? E se ele só sair depois de 2026? Que a gente acredita que vai ser um novo presidente, provavelmente, se Deus quiser, Bolsonaro está de volta. Se não for Bolsonaro, é um indicado dele, é um bolsonarista. Então, quem garante, né, que vai ser amanhã? Quem garante que vai ser daqui 72 horas, né, Fábio? Só um milagre poderia acontecer para que isso se resolvesse assim da noite para o dia. Então tem muita água para rolar, mas é bom que o cara já está se defendendo. Então, se ele está se defendendo, se ele está justificando tudo que ele fez e que vazou nesse áudio, então é porque o cara está preocupado, né, Fábio? Mário, o que a gente tem que fazer aqui é o seguinte, por exemplo, primeiramente as pessoas no chat têm que ignorar os pessimistas, né? Porque você tem o pessimista, né? O cara derrotado é o cara que a vida dele, ele não acredita em nada. Então, você tem que ignorar essas pessoas, porque são pessoas... Tá num canal de direita. São pessimistas. Tá num canal... São pessoas de direita que não têm fé, não acredita, não entende de política... Porque essas pessoas, elas entraram nessa jogada do imediatismo, tá? Então, vamos lá, duas coisas. Uma, não vai ser uma solução imediata. Então, não existe imediatismo. Não vai acontecer em 2 dias, não vai acontecer em 48 horas, não vai acontecer em 78 horas. Desculpa, Fábio, é que o Papo Nerd mandou justamente essa pergunta aí, se o Xandão vai ou não vai cair, né? O Papo Nerd mandou o superchat. Obrigado, Papo Nerd, meu amigo. E aí o Fábio já está respondendo a sua pergunta. Então a gente tem que separar essas duas coisas, entendeu, Mário? Por exemplo, olha só, nós temos 3 pessoas hoje no nosso chat. Uma é o cara que não acredita em nada, entendeu? Por quê? Porque é muito fácil você não acreditar em nada. É uma condição psicológica aonde você se coloca nessa função de que, porra, você quer ser defensivo. Então você quer acreditar que nada vai acontecer porque você tem medo de acreditar que algo vai acontecer. Você não quer... E aí quebrar a cara no final. Exato. Então você tem medo. Então é o covarde incubado. Então ele não quer nunca acreditar no resultado. Ele quer... E o pior é que ele não quer desacreditar sozinho. Ele quer que você também desacredite. Brasil faz um time de futebol. Ele acha que o Brasil não vai ganhar a Copa do Mundo. Ele é flamenguista, mas acha que o Flamengo não vai ser campeão. Se for, ele fica feliz. Mas ele torce, ele acredita que não vai ser, porque ele não quer se colocar numa posição de depois se sentir mal, etc. Se for campeão, ele vai falar, sempre torci para isso acontecer. Exatamente. Essa é a jogada. Então ele quer ficar de fora. É um problema na cabeça. Então por isso que o povo tem que ignorar.
Outro que tem que ser ignorado, né? Primeiro ignorar esse, que não vai acontecer nada. O outro que tem que ser ignorado é o que vai acontecer amanhã. 72 horas, 48 horas. Agora ele vai cair. Tem que ignorar também. E aí você tem que entrar no meio, onde existe um debate honesto do que está acontecendo no Brasil. Entendeu? Aí a gente está falando de pessoas agora inteligentes, pessoas que sabem das dificuldades que é para você tirar um ditador do poder, pessoas que sabem a complexidade que é. Mas, por exemplo, Mário, entenda uma coisa essas pessoas. Todas as revoluções do mundo, olha a Revolução Americana, todas as revoluções, elas aconteceram primeiro e depois o povo acreditou, ou primeiro o povo acreditou para que a revolução acontecesse? Entendeu? Tudo começa com o povo acreditando. O impeachment da Dilma aconteceu antes do povo acreditar ou o impeachment da Dilma aconteceu depois que o povo acreditou? Quando as pessoas começaram a ir às ruas para o impeachment da Dilma, ninguém acreditava. Por exemplo, quando foi falado para o Pachecuzão falou assim, não tem clima para o impeachment. Não tem clima. Quem é que cria o clima para o impeachment? Eu e você. Quem é que cria o clima? O povo. Exato. O povo na rua cria o clima para o impeachment. Mas se o povo não acredita, o povo não vai às ruas. Se o povo não acredita, o povo não pressiona. Se o povo for como esses que estão aqui, que é os mimizentos, que não vai acontecer nada, nunca nada vai acontecer. Porque essa é a jogada do sistema. O sistema... Porque se o povo ir para a rua, pelo que eu entendi o que o Pachecuzão falou, se o povo for às ruas e tiver esse clima, nem o Pacheco pode segurar o impeachment. Nem ele. Entendeu? Porque ele não vai suportar a pressão popular. Mas foi a mesma coisa que aconteceu com a Dilma, cara. A Dilma, a esquerda impeachmentou a Dilma. Você fala assim, cara, como é que a esquerda impeachmentou a Dilma? Porque a pressão. Então, as pessoas têm que entender quem faz o impeachment é o povo. Então, as pessoas estão, por exemplo, o cara que é esse cara que não acredita em nada, é o cara que ele acha que o Alexandre de Moraes vai cair, sem que ele acredita que o Alexandre de Moraes caia. Isso não vai acontecer. A única forma de um ditador cair é que primeiro o povo acredite. E aí cria-se o clima para que isso aconteça. Então, se eles separarem o imediatismo, ninguém vai cair esse mês, ninguém vai cair semana que vem, esquece essa loucura, e então, separe essas coisas. Imagina você o que aconteceu na Alemanha. As pessoas foram julgadas anos depois, mas todos foram julgados e condenados. Então, as pessoas têm que entender que vai cair, vai. Quando? A gente não sabe. Porque vai depender muito do quê? Se a maioria do povo brasileiro tivesse hoje nas ruas, ele cairia o mais rápido possível. Mas temos as pessoas na rua? Não. Nós temos pessoas que se dizem de direita dizendo que vai acabar em pizza, não vai dar em nada. Ou seja, o cara tá torcendo para que não dê em nada, em vez de torcer para que dê em algo. Então, porra, nunca vai dar. Olha a Venezuela. A Venezuela, o ditador Maduro vai cair ou não vai cair? Vai depender do povo. O povo vai desistir e acreditar que não vai dar em nada? Ou o povo vai para cima com tudo? Vai depender do povo. Então, a gente primeiro temos que acreditar e depois as coisas irão acontecer. Se eu não acreditar, não adianta, nunca irá acontecer. Exatamente, Fábio. Exatamente. E acreditar e agir, né? A Bíblia diz que a fé sem as obras é morta. Ou seja, não adianta nada você acreditar e não agir, né? Então a gente tem que ir para ação, tem que ir para o combate. Mas qual combate é esse, Mário? Qual combate é esse? É não terceirizar a culpa, é não terceirizar a responsabilidade, arregaçar as mangas e é rua, gente. Rua. É a única coisa que vai funcionar aqui nesse país e que já funcionou lá atrás é rua. Mas não é só um dia só para fazer videozinho para TikTok, para fazer videozinho para YouTube e voltar para dentro de casa. É todo dia. Todo dia, até acontecer o que a gente está pedindo. É assim que foi com Dilma. Deixa eu agradecer já os superchats, né, Fábio? Para não esquecer. A Germínia Tortinelli é membro do canal e também ajudou aí com o cafezinho para Mário Robert aí, ó. Muito obrigado, viu, Germínia? Deus abençoe grandemente sua vida. O Marcelo Tavolaro também mandou aqui, né, uma pergunta seguido de uma indagação, ó. STF está negociando anular os atos de Moraes para afastar o impedimento? Dino meio que transpareceu isso.
Na defesa do Dino, ele falou que, né, o terrível crime que ele cometeu foi cumprir a lei, prendendo bolsonarista, né? Porque para esquerdista cumprir a lei é prender bolsonarista, não importa o que ele tenha feito ou se ele não fez nada. O importante é cumprir a lei prendendo bolsonarista. É assim que esquerdista pensa, né, Fábio? A gente não, por exemplo, a mídia ela foi para cima do Alexandre de Moraes e pode ser, a gente não sabe o porquê, mas pode ser, como a gente falou, que o sistema já usou e não precisa mais do serviço dele. Então ele é descartável. Mas a mídia percebeu que eles cometeram um grande erro, porque na hora que eles foram para cima do Alexandre de Moraes, eles abriram as portas para todos os casos do Alexandre de Moraes serem anulados. Então, por exemplo, estamos falando de o Bolsonaro voltar a ser elegível. Imagina Bolsonaro vindo para 2026. Estamos falando das pessoas do dia 8 poderem ser soltas. Então, tudo isso pode acontecer, mesmo o Daniel Silveira pode ser solto. Porque todo caso, se tivéssemos um país onde a lei funcionasse, todos já estariam agora articulando para todos serem soltos. Né? A mesma coisa aconteceu na Lava Jato. Todas as pessoas, até mesmo aqueles que confessaram crimes, foram soltos. Então, todo o julgamento, todas as pessoas que foram julgadas pelo Alexandre de Moraes, elas deveriam ter o perdão. Né? Aqui nos Estados Unidos, isso aconteceria imediatamente. Você pega um juiz envolvido, por exemplo, você pega um juiz envolvido em corrupção, aonde, sei lá, ele foi preso, ou pego que ele vendeu sentença, etc. e tal. No momento que esse juiz isso é julgado e ele é condenado, a primeira coisa é feita, eles entram em ação com pedido para anulação de todos os casos em que ele julgou. E todos os casos são anulados. Não há o que você fazer, porque a justiça funciona. O Brasil não está numa justiça. O Brasil é um país que está aí, a ditadura está funcionando, eles são ditadores, nós sabemos disso, e nós precisamos, o clima. O Pacheco falou, nós não temos clima, a gente cria o clima. Vamos criar o clima, pessoas na rua, pressão. O Alexandre de Moraes está indo para cima da mídia, que ele brigue com a grande mídia. Começa a dizer agora que toda a mídia é fake news, que eles aprendam. Quando o pseudo aí de juiz diz que nós somos fake news, é porque nós falamos contra ele, que nós contestamos as suas ações. Então, se você contesta as ações do pseudo juiz, ele diz ser fake news. Então, por exemplo, antes eram nós, agora a grande mídia. Está dizendo que a grande mídia é fake news. Quer dizer, todo mundo é fake news. Qualquer pessoa que discuta com ele é fake news. Isso é bom demais para o Brasil, para que todo mundo veja quem ele realmente é, cara. Exatamente, meu querido, exatamente. O Sérgio Ribeiro aqui, mandou aqui, o ditador deve ser o presidente e não o STF igual na Venezuela. Pode ser uma manobra do Lula para tirar o ditador concorrente e ter o STF na mão? Pode ser que o Lula esteja articulando aí, Fábio, para tirar o Moraes e ter o STF todinho na mão, encher de comunista lá dentro e já era? Cara, uma das teorias que estão por aí é o seguinte, é que pode ser uma jogada do Lula para o Bolsonaro ficar elegível, para que o Lula enfrente o Bolsonaro, porque o Lula acredita... Eu li uma matéria, eu acho que foi na Veja sobre isso, ou Veja ou Metrópole, não lembro agora, mas uma jogada do Lula que o Lula acredita que em 2026 ele só ganha do Bolsonaro. Por exemplo, ele não ganharia do Tarcísio. Na visão do Lula, o Bolsonaro tem muita rejeição e o Lula tem muita rejeição. Então, seriam duas pessoas com muita rejeição indo contra ele. Então, o Lula acredita que ele consegue ganhar do Bolsonaro. Já o Lula não acredita que ele ganhe, por exemplo, um Tarcísio, que não tem rejeição. Ele teria o apoio do Bolsonaro, teria apoio de todos os bolsonaristas, não teria rejeição. Então, existem pessoas que acreditam nessa tese. Mesmo grande mídia falou sobre isso. Por isso que as pessoas falam que essa jogada da joia, de repente, era o próprio Lula querendo deixar o Bolsonaro elegível. E essa jogada agora é deixar o Bolsonaro elegível. Agora, o que as pessoas têm que entender é o seguinte, nesse momento, a nossa prioridade é que o Alexandre de Moraes seja impeachmentado. Sim. Não importa quem Lula vai colocar no lugar. Isso não importa. Por quê? Porque uma vez que o Alexandre de Moraes cai, os outros começarão a entender que o poder volta à mão do povo. Então, o que acontece? Os outros terão medo de fazer a mesma coisa.
E o cara que vai chegando agora, ele tem muito tempo para ele se esquematizar, etc. e tal. E lembrando que um processo de impeachment do Alexandre de Moraes não seria algo rápido, é algo demorado. Ninguém está dizendo que isso pode acontecer semana que vem, mês que vem. Não é isso. Processo de impeachment são processos muito demorados. Tanto é, só para as pessoas entenderem, o pedido de impeachment vai ser no dia 9 de setembro. Vai ser pedido, né? E aí, a pressão do povo, o povo vai para a rua no dia 25, o povo vai para a rua no dia 7. Vamos ver se o povo vai pressionar, vamos ver se o povo quer. Entendeu? Então, são várias coisas que tem que encaixar. Mas o impeachment do Alexandre de Moraes não seria algo rápido. Seria algo... E, Fábio, e se não acontecer nada? Ué, algo já aconteceu. Tudo isso está sendo documentado. Tudo isso está sendo documentado. Tudo isso está sendo arquivado. Então, algo já aconteceu. Entendeu? O que nós queremos que aconteça mais. Que ele realmente possa ser impeachmentado e seja preso um dia. Mas precisamos... É muito complexo, não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia. É isso que a gente tem que entender. Exatamente, meu querido Fábio. Eu quero agradecer o Ângelo Gabriel, que se tornou membro aqui do canal. Seja bem-vindo à membresia do canal, meu querido. A querida Cláudia Malafaia diz: boa tarde, queridos. Aqui de Recife, Pernambuco, é membro aqui do canal. A Carla Costa também, membro do canal. Boa tarde, like 260 de Pouso Alegre, Minas Gerais. E a Elizabeth também, que é membro do canal. Tem que prender o passaporte Xandão, que eu penso que vai fugir, né? E o Gabriel José, nosso querido moderador aí, ó, manifestação dia 25/8, tá? Na Paulista. Foi mudado para o dia 25 de agosto na Paulista, tá, pessoal? Dia 7/9 em Belo Horizonte, tá bom? Dia 25 agora, ó. Dia 25/8 é na Paulista, tá bom? Então, dia 25 de agosto. E dia 7 de setembro vai ser em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, terra do Pacheco, tá? Então, Gabriel José traz essas informações. Torne-se membro do canal, que você terá destaque aqui, tá? Nos comentários. Também, se você quiser, ao longo da live, mandar um superchat, seu comentário será destacado e você vai ajudar a gente aqui com a pauta, não é isso, Fábio? Você ajuda a gente a complementar aqui a pauta com o seu superchat, além de estar ajudando o canal. Quem puder doar o Pix, ó, pixmariorobert@gmail.com para a compra de equipamentos, para melhoria aqui nas transmissões e fazer com que o canal se sustente, tá bom? Você pode fortalecer a direita. Vamos, então, seguindo, Fabião, aqui tem um vídeo para passar rapidinho do nosso querido ex-desembargador Sebastião Coelho, né? Muito respeitado, uma pessoa excelente, conheci ele, é uma pessoa realmente de caráter assim, ilibado, uma pessoa de Deus, sabe? Que acredita ainda na justiça. E o brasileiro gosta muito do Sebastião Coelho. Vamos ouvi-lo, então. Alexandre de Moraes perderá o cargo e será preso. O jornal Folha de São Paulo publicou hoje, dia 13 de agosto de 2024, uma reportagem absolutamente escandalosa, onde juízes auxiliares do gabinete do ministro no Supremo Tribunal Federal orientam um perito criminal a mudar um laudo a mando do ministro, segundo a reportagem, para incriminar pessoas identificadas como bolsonaristas, mais especificamente 2 jornalistas. Esse método foi o mesmo utilizado por Moraes para 8 de janeiro. Vocês lembram que eu já denunciei aqui em vídeo que ele confessou ter conversado com o presidente da República e orientado a que o advogado-geral da União entrasse com o pedido que ele deveria analisar. E ele próprio conversou com o advogado-geral da União. Pois bem, hoje começa o fim de Alexandre de Moraes. O jornal diz que essa é apenas a primeira reportagem de tudo que será apresentado. Todas as vítimas de Moraes do 8 de janeiro e também aquelas demais pessoas que não são do 8 de janeiro, mas que estão perseguidas, vão ter a sua justiça finalmente
começando a ser feita. Eu venho denunciando que esse cidadão precisa ser responsabilizado desde 20 de novembro de 2022. Finalmente, eu creio que a prova está posta. Tem áudios, não tem como negar. Os juízes continuam auxiliando ainda hoje a ele no gabinete do Supremo Tribunal Federal. O Senado Federal tem que sair da sua letargia. Rodrigo Pacheco tem que tomar providência, abrindo um inquérito de impeachment, um procedimento de impeachment, imediatamente, sob pena de ser retirado desse cargo. Eu não posso negar, pessoal, a minha felicidade. Eu não sou hipócrita. Eu estou realmente feliz vendo que finalmente vai começar uma justiça para fazermos uma limpeza nesse sistema judicial que está devastando o nosso país e trazendo desagregação entre brasileiros. O medo acabou e a vitória está chegando. O medo acabou e a vitória está chegando com essa nova revelação. Essa é a ponta do iceberg de tudo que será revelado, que esse cidadão fez e continua fazendo contra os brasileiros. A vitória chegou. Eu creio assim. Paz a todos. Amém. Olha só, Fábio. Você viu que ele falou, o medo acabou, né? Só que é o seguinte, o Moraes, ele tá bravo, ele tá rangendo os dentes de raiva, tanto que derrubou Ed Raposo, mandou derrubar mais perfis no X, inclusive o dono do X, que é nada mais, nada menos que Elon Musk, daqui a pouco a gente vai mostrar aqui uma nota que ele fez no X, criticou novamente. Falou, o cara tá mandando derrubar, essa plataforma derrubar mais perfis, inclusive tem um pastor e tem a mulher do Daniel Silveira, que tá mandando derrubar um perfil, tá? Então o cara tá insano, ele tá com a raiva. E neste momento a gente tem que tomar algumas cautelas. A gente não tá fazendo nada mais, nada menos aqui, Fábio, de pedir algo constitucional. Ninguém tá pedindo aqui que façam alguma coisa fora da lei com o Moraes. Que ele apenas responda pelos crimes que supostamente ele cometeu. Tem que ser investigado, tem que haver uma atuação do Congresso. Mas a gente está pedindo aqui que a lei seja cumprida. Se o cara errou no seu autoritarismo aí, que a gente sabe, mas se aparecer as provas, todas as pessoas que foram presos injustamente por ele terão que ser anuladas suas sentenças. Isso é fato. Mas o cara tá insano, Fábio. E aí você vê a alegria, né, do ex-desembargador Sebastião Coelho, que luta até hoje pela justiça. Desde lá de trás, esse cara vem falando as arbitrariedades, sem medo, tá? Sem medo. Eu fico vendo algumas pessoas que não têm medo algum de falar e usam a lei para isso. Talvez por isso eles não sejam penalizados. Talvez por isso Moraes ainda não mandou prendê-los. Porque realmente eles usam a nota da lei. Eles conhecem a lei. Diferentemente do ministro, né? Que saiu de advogado para ministro do STF, não foi juiz. Então essas pessoas entendem a lei. Sebastião Coelho é desembargador, ó, acho que antes de eu nascer. Né? Então, é um cara que entende. E aí nós temos o Moraes, Fábio. Antes da gente falar sobre o desembargador, nós temos o Moraes se defendendo. Ele tem o direito de se defender, não tem? Ele tem o direito de se defender. Algumas pessoas que ele prendeu não tiveram o direito de se defender. Mas nós aqui defendemos o direito de se defender. Vamos ver aqui o que esse cara tem a falar em defesa dele. É rapidinho. Esse procedimento poderia se dar de duas formas. Poderia se dar a partir de uma requisição minha à Polícia Federal para que ela realizasse. Poderia se dar a partir de uma solicitação ao Tribunal Superior Eleitoral para que ele fornecesse os relatórios. Como foi muito bem salientado, informações objetivas e públicas, o que estava postado publicamente, para se evitar exatamente que depois fossem apagados. Obviamente, o caminho
mais eficiente da investigação naquele momento era a solicitação ao Tribunal Superior Eleitoral, uma vez que a Polícia Federal, lamentavelmente, num determinado momento, pouco colaborava, nós sabemos, com as investigações, retirando o apoio do delegado. O delegado que atuava nos inquéritos chegou a ficar com um único agente policial para poder realizar todas as diligências. E, obviamente, foi dito, seria esquizofrênico eu, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, me auto-oficiar. Até porque, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, no exercício do poder de polícia, eu tinha o poder pela lei de determinar a feitura dos relatórios. Hoje esse meio investigativo continua possível, esse compartilhamento de provas, que é um meio admitido pelo Supremo Tribunal Federal, hoje sim eu oficiaria a ministra Carmen, porque agora a presidência do Tribunal Superior Eleitoral é da ministra Carmen. Então, eu, como presidente do TSE, determinava a assessoria que realizasse o relatório. Então, aí aparecem as provas, né? Tem aí alguns prints aí de ele se oficializando, né? Ele assinando por ele mesmo, ele que se autoproclama ali o ofício e tal, e que ele não poderia fazer isso, né? E ele diz que seria esquizofrenia dele fazer isso. Ué, então ele tá... Eu não entendi agora. Ele tá falando que ele é esquizofrênico porque apareceu aí, né? Os relatórios, apareceu aí tudo que ele mesmo assinou, ele mesmo mandou fazer, ele mesmo... É algo assim muito complexo, né, Fábio? Muito complexo. Acho que um jurista aqui, no caso o Caivano, eu vou ver se o Caivano pode participar conosco amanhã para esclarecer um pouco sobre isso. Ele que voltou a atuar lá no caso da anistia, ontem ele estava em Brasília, já atuando neste caso da anistia aí, e vamos ver, né? Vamos ver se a justiça funciona, né, Fábio? Cara, a gente nem precisa de advogado para ver isso aí, né? Parece que o Alexandre de Moraes, ele simplesmente, a carapuça serviu, né? Como que ele confessa o crime, ele fala, somente se eu fosse um esquizofrênico. Você é, Moraes, você é um esquizofrênico, todo mundo sabe que você é um psicopata. Então, por exemplo, ele está confessando, né? Ah, se eu fosse, se você fosse, você é. Você é exatamente o que você está falando. Você é um esquizofrênico, você é um psicopata desses aí que está fazendo exatamente todo esse tipo de trabalho. Então, nós sabemos que ele é. E, não, cara, fica claro, ninguém precisa ser um advogado, ninguém precisa entender de lei para saber o que nós vimos, o que nós ouvimos. Claramente, eles falando, olha, não tem ainda nada não, pô, mas não consigo encontrar nada. Pô, não consegue encontrar nada? Pô, dá um jeito. Entendeu? Dá um jeito aí, dá um jeito. Mexe os pauzinhos aí, cria algumas coisas. E todos eles bolsonaristas. Coincidência. Todos que ele fazia isso eram os bolsonaristas. Ou seja, é demais, cara. Então, é óbvio. E você, engraçado, você vê a esquerda hoje defendendo o Alexandre de Moraes. Mas foi a esquerda que chamava ele de racista, que chamava ele de ditador, e que a esquerda lutou para que o Alexandre de Moraes não fosse ministro. Olha só. Exato. Quando ele era secretário de São Paulo, eles metiam o pau nele. É criatividade, essa é a palavra. Use a criatividade. Tipo, porra, não consigo encontrar nada contra o Constantino, cara. Não, e a Revista Oeste? Não encontro nada de errado. Eles só falam de jornalismo, são matérias normais. Use a sua criatividade. Ou seja, o que é isso? Inventa um crime, entendeu? Tira do contexto, meu filho. Usa a sua criatividade. Cara, me ajuda aí, pô. É aquela Bérvia, né? A polícia russa que falava, ó, aponte a pessoa que eu imputo o crime. É exatamente o que aconteceu. Exato. É a polícia russa funcionando no STF brasileiro. Ele vai, ó, vamos apontar ali, essa é a pessoa. Queremos agora derrubar a Revista Oeste.
mostra-me o crime. Aí ele olhava o crime e falava, cara, esse crime não tá bom não, tem que botar mais coisa. Isso aqui não vai colar. Imagina você é o juiz, você que vai julgar o caso. Aí você vai e monta o caso, né? Então, ele monta... Cara, todos nós sabíamos, ele é a vítima, ele é o investigador, ele é a polícia, ele é a perícia, ele é o cara do médico legal, ele é o cara que está assistindo, ele é o advogado, então ele arruma tudo isso para que ele dê o resultado da prova. Ou seja, ele está preparando o esquema para prender as pessoas. Quer dizer, pelo amor de Deus, isso aí é a coisa mais ridícula da história do Brasil. E quando a gente vê o Alexandre de Moraes, o pseudo de juiz, falando essas coisas, você vê que realmente está incomodando, porque ele não estaria falando. Pessoal, se fosse algo simples, como os losers aqui do chat, que não vai dar em nada, vai terminar em... Se fosse assim, ele nem teria comentado sobre esse assunto. Agora você vê todos comentando. Rapaz, até o Tarcísio comentou. Só tá faltando os 2 mudinhos da corte, porque o resto tá todo mundo. E claro, o astronauta não vai comentar nunca, mas tirando eles, tá todo mundo comentando sobre isso. É isso aí, Fabião. Deixa eu agradecer aqui mais 2 superchats. A Raquel Lopes Arantes mandou um super stick. Deus abençoe grandemente. Muito obrigado pela contribuição, Raquel, que é membro do canal também. A Marlene também, que é membro, mandou também um super chat aí, perguntou, e deu a informação, na verdade, né? Mário, estão dizendo nos grupos que sábado agora, de 17/8 às 9 horas da manhã, terá manifestação pelos irmãos venezuelanos e pela democracia no MASP da Paulista. Maria Corina convocou para o dia 17. Olha, Marlene, eu não sei dessa informação, só sei da informação da manifestação pelo Brasil dia 25/8, né? Seria dia 7, mas aí eles resolveram mudar para o dia 25 para o dia 7 ser lá na terra do Pacheco, né? Então, essa informação que eu tenho, essa informação que você traz é nova, tá? Então, se alguém souber dessa informação, coloca aí no chat aí para corroborar com a Maria. Mas muito obrigado, com a Marlene. Muito obrigado, Marlene, pelo superchat. Que Deus abençoe a vida de vocês. Lembrando, você que quiser que a gente leia seu comentário aqui no ar, mande uma pergunta, mande uma indagação, né, um desabafo, coloca aí, manda um superchat para nós e a gente joga na tela, tá bom? Você pode fazer uma doação aqui pro canal no Pix que está aí na sua tela, pixmariorobert@gmail.com. Fabião, o Elon Musk respondeu, né, ao Alexandre de Moraes novamente, porque ele mandou aí desativar alguns perfis novamente. Esta plataforma está sendo solicitada a censurar conteúdo no Brasil, onde as exigências de censura exigem que violemos a lei brasileira. Isso não está certo, né? É o que Elon Musk disse. Aí tem a reportagem aqui do Mário Naufal, né? Vamos ver aqui, vamos traduzir aqui, vamos ver o documento. O documento judicial revela ordens de censura do Supremo Tribunal Brasileiro. Um documento oficial recém-divulgado pelo Supremo Tribunal Federal, assinado pelo ministro Moraes, expõe os esforços do tribunal para censurar e controlar certos perfis na plataforma X. O documento orienta o administrador do X Brasil Internet Limitada a bloquear perfis específicos dentro de 24 horas e preservar registros de acesso, conexões e todos os dados relacionados a partir das datas específicas. O não cumprimento dessas ordens resulta na multa diária de R$50 mil, aproximadamente $10 mil, para a plataforma. Os perfis visados, que incluem um pastor, um atual parlamentar e a esposa de um ex-parlamentar, estão supostamente ligados a atividades ilegais, entre aspas. O tribunal exige informações detalhadas sobre seus registros de acesso e dados associados. O ministro Moraes, conhecido por seu papel nos esforços da censura no governo Lula, enfatizou a necessidade de confidencialidade enquanto a investigação continua. O documento, mais uma vez, levanta sérias preocupações sobre que a liberdade de expressão e os excessos do governo no Brasil e já o Supremo Tribunal Federal parece estar ativamente reprimindo a dissidência e controlando as narrativas nas mídias sociais. Isso aqui é uma reportagem aí do Mário Naufal, né? Então, Fábio, é isso. Elon Musk ainda continua aí no braço de ferro aí com o
do Moraes, né? Pegou a briga para si. A gente sabe que a rede social X, ele está mantendo ela com uma liberdade plena, né? Mas o cara quer mandar, além do Brasil, ele quer mandar no mundo todo, não tem jeito, cara. Hoje mesmo ele teve um vídeo dele, não sei se você tem esse vídeo dele, ele dizendo que a velha mídia está copiando a pequena mídia e está começando a criar fake news também. Ou seja, esse cara ele não vai parar, como nós falávamos, ele não vai parar no bolsonarismo, ele vai para cima da mídia, ele vai para cima de todos, e vai para cima de todos eles. E as pessoas têm que entender, se o Moraes não cair agora, e depois lá na frente ele vai para cima do PT também. E as pessoas não entendem eu isso. acho bom, eu não acho ruim não, tá? Porque eles fomentaram esse poder absoluto para ele, tá? Então eles estão colhendo aquilo que eles plantaram. Claro que a gente não defende nenhum tipo de censura, mas que ele vai para cima deles é para eles engolirem do próprio veneno, né? Então a gente vê isso aí. Então a gente vê que ele está indo para cima da própria mídia que o protegeu, a mídia que deu esse poder para ele. Porque um dos maiores culpados de tudo que está acontecendo com o Brasil é a velha mídia que se calou durante todos esses anos e agora começa a falar o óbvio. Eles começam a falar o que todos nós aqui já cansávamos de falar. Entendeu? A gente estava sendo repetitivo. Falar que o Alexandre de Moraes tem cometido crime no Brasil é ser repetitivo para a direita. É algo novo, agora que a grande mídia está dizendo. Mas isso aí era coisa repetitiva, a gente falava isso todo dia. Agora, finalmente, eles estão aí. E o bom é que o Alexandre agora está indo para cima deles. E tomara que eles continuem brigando, cara. Tem que brigar os dois. Tem que brigar os dois. Torcemos pela briga. Vai, briga! Tem que brigar. É isso aí, Fabião. Tem um trecho aqui, né, de ontem, da coletiva de imprensa, eu vou passar só um trechinho dos senadores aí falando sobre o processo de impeachment, né, como que vai ocorrer. Vou passar só alguns minutos, porque o vídeo tem 12 minutos, tá? Só para a gente tirar um contexto. Paz e bem a todos vocês, sejam muito bem-vindos aqui, muito obrigado pela presença aqui da imprensa brasileira, pela presença de parlamentares aqui, tanto da Câmara como do Senado. A grande crise que a gente vive no momento não é uma crise econômica. Não é uma crise política. É uma crise moral. Eu já não concordo com ele, né? Que não é uma crise econômica. Eu acho que é crise de tudo. É crise econômica, crise política, generalizada. Moral, é crise de tudo. A infecção generalizada, que tem que ser contida. A mãe de todas as crises nós estamos vivendo na nossa nação. Então, a partir dessa premissa, nós tivemos aí um hiato de cerca de 1 ano e meio sem pedidos de impeachment aqui na Casa Revisora da República. Mas durante esse período, nós acompanhamos e catalogamos uma série de abusos, de vilipêndios à Constituição do Brasil. E, curiosamente, acredito até que pela oração de muitos brasileiros que estão se sentindo injustiçados, com medo de se posicionar, inclusive nas redes sociais, nós tivemos um momento ontem de uma coincidência extrema. Me reuni pela manhã com senadores e deputados para apresentarmos juntos um pedido coletivo de impeachment que transcende, quero deixar muito claro aqui, essa questão de ser de direita, de esquerda, contra governo e a favor do governo. É muito mais que isso esse momento que a gente está vivendo. Não é questão de ser de oposição. É questão de defender verdadeiramente a democracia do Brasil, de respeitar a lei do Brasil. Então, na conversa que nós tivemos ontem pela manhã, elencamos uma campanha nacional a partir de deputados e senadores capitaneando
já que nós tivemos há 2 anos atrás, em 2021, na verdade, um pedido de um jornalista, Caio Coppola, capitaneado por ele, que rendeu aí cerca de 5 milhões de apoiamentos de brasileiros no pedido do impeachment de Moraes. Esse pedido, eu e outros colegas senadores entregamos pessoalmente aqui do lado, nas mãos do presidente Rodrigo Pacheco, tudo registrado. Mas é aquilo, né? É aquilo, Fabião. Vou passar até aí só, que é extenso. É aquilo, tá entregue pessoalmente na mão de Pacheco. Quantas vezes, né, Pacheco recebeu, né? Ele tá falando aí do pedido de impeachment, o abaixo-assinado que Caio Coppola fez na época, que a gente lembra muito bem, mais de 5 milhões de assinaturas, né? Ou seja, os brasileiros, eles querem, nós queremos esse cara fora do cargo dele, né? Nós queremos esse cara fora do cargo dele. Ah, mas se ele sair, o Lula vai colocar um petista. Qualquer um, eu acredito que seja melhor do que o Alexandre Moraes, tá? Como ministro. Então, qualquer um, volto a dizer, essa é a minha opinião, pode ser melhor do que ele no cargo, tá? Porque aí o cara subiu pro coração mesmo, pegou na veia, o cara é tirano, entendeu? E eu acredito, Fábio, que esse processo de impeachment só vai acontecer, como você bem disse, quando o povo saber da sua responsabilidade também, saber que o poder emana do povo, porque o povo ainda não sabe que o poder emana do povo. Tem muita gente falando que esse negócio de poder emana do povo aí não funciona de nada. Funciona sim. A gente já viu essa história. Já funcionou. Funcionou agora recentemente aonde? Bangladesh, né? O povo foi lá e tirou a tiazinha do poder. Ó, correu, escafedeu. Tá funcionando agora na Venezuela. Tomara que o povo não recue. Vai funcionar. E funciona aqui no Brasil também, por que não? Eles só temem o povo unido, não é isso, Fábio? Claro, o povo tem que entender que só vai acontecer quando o povo acreditar. O povo continua no erro, né, de não acreditar ou querer ver. Não adianta, você precisa que acreditar primeiro. Vocês estão de cabeça para baixo, muda. Mas isso é um trabalho que foi feito na cabeça do povo brasileiro durante muitos anos, é uma lavagem cerebral, para que o povo realmente... Porque, olha só, a primeira coisa que o Pacheco falou foi não tem clima. Então, ele quer realmente fazer isso, fazer com que o povo sinta que não há clima para o impeachment, né? E as pessoas precisam entender que o clima é criado pelo povo. A gente cria o clima. Então, o povo precisa acreditar. Então, essas pessoas, mais uma vez, eu não acredito, vai terminar em pizza. São pessoas que não entendem nada de política e precisam voltar a entender a política. E o que acontece? O que está sendo feito agora, às vezes, o resultado do que está acontecendo agora talvez só venha em 2026, pode ser, mas ele virá, entendeu? Ele virá. Talvez a gente tenha que trocar todos os senadores, tá bom, então a gente vai trocar os senadores. Talvez a gente tenha que trocar também, sei lá, mais deputados. A gente troca os deputados. Então, a pessoa tem que trabalhar nesse objetivo. Não é algo que o Lula trabalhou tanto, o comunismo no Brasil trabalhou por tantos anos, a gente vai desfazer isso da noite para o dia. Então, as pessoas têm que parar com o imediatismo e têm que parar com essa de que não vai acontecer nada. São as duas coisas que atrapalham o Brasil hoje. O que atrapalha a direita brasileira hoje é o imediatismo e esse negócio de pessimismo. As duas coisas, são as duas coisas. Se vocês saírem do imediatismo e saírem do pessimismo, cara, as coisas começam a melhorar para a sua vida profissional, para a sua vida familiar, para tudo melhora. Porque quando a pessoa tem essas tendências pessimistas, ele usa isso para tudo na vida dele. Dentro da família, dentro do trabalho, é tudo para ele. Então, esse negócio fica muito ruim para você, você tem que deixar isso. E você tem que começar a acreditar nas coisas. O povo tem que fazer esse clima. Não é do outro jeito. Não é o clima que faz o povo, é o povo que faz o clima. Se não tem clima, o povo vai às ruas. Por exemplo, essas 5 milhões de pessoas que assinaram para o impeachment do Alexandre de Moraes fossem às ruas. As 5 milhões, foram 5 milhões que assinaram. Essas 5 milhões fossem para a Avenida Paulista, meu amigo, o Pacheco ia mudar o clima. O clima muda na hora. Esse clima fala assim, surge o clima, pinta o clima.
pinta o clima. Mas o que acontece? 5 milhões de pessoas assinaram. 5 milhões de pessoas que querem... E olha só, 5 milhões de pessoas assinaram. São muito mais do que isso, porque muitas pessoas não tiveram acesso à assinatura, não souberam disso tudo. Então, mas só estou falando, imagina se as 5 milhões forem às ruas. Nós nunca tivemos manifestação com 5 milhões de pessoas. Seria a maior manifestação do mundo. E isso não iria colocar um clima? Iria. Mas, ao invés das pessoas pensarem dessa forma positiva e entender que a nossa crença é o que faz o impeachment, ele começa a desacreditar. Não vai dar em nada. Eu falei, claro, se todo mundo pensar como você que não vai dar em nada, nunca nada dará. Nunca teremos resultado. Nunca. Porque, cara, muda o seu mindset. Se tem uma das coisas que eu gosto do Pablo Marçal, né, é o mindset. É isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. Agora tá virando coach, Fábio. Não, mas é uma coisa que é importante para o Brasil, né? Isso é uma coisa importante para o Brasil. As pessoas derrotistas têm que mudar. Você tem que parar com isso. É verdade. Porque a pessoa, ela é uma pessoa derrotada porque ela não entende o processo. Não é? Então, ela está pensando que o resultado do impeachment é imediato, é automático, é uma mágica. Não é. O impeachment só acontece se você acreditar e você fizer a sua parte. Se você não acreditar, a parte não será feita, o impeachment não vai acontecer. Então, a pessoa precisa mudar a maneira que ela pensa. Só para eles entenderem o que a gente está falando, que o Fábio está falando. Olha, você imagine, Fábio, se eu e você, nós colocássemos à frente do nosso trabalho todos os problemas que vêm em cima da gente. Todas as perseguições que vêm em cima de jornalistas independentes. Porque uma coisa é você ter um grupo jurídico igual a Oeste. Uma coisa é você ter um grupo jurídico igual a Jovem Pan. Uma coisa é você ter um grupo jurídico igual a Gazeta do Povo. Os maiores jornais e os maiores jornalistas que tem no Brasil. Tá? Uma coisa é eles terem um corpo jurídico à disposição deles. Outra coisa, Fábio, é você ser um jornalista independente e todo dia você levar lapada, igual a gente leva. Você imagina se a gente fosse colocar todos os problemas, tudo que é contrário à nossa profissão aqui, a gente ia preferir ficar nos nossos trabalhos de carteira assinada, né? E desligar os nossos microfones. Porque isso aqui dá muito trabalho para fazer. Vocês acham que é fácil abrir lives com informações, filtrar essas informações, principalmente para trazer a verdade para vocês? Nós não desistimos. Bolsonaro levou uma facada. O cara é perseguido todos os dias. Eles estão tentando prender ele todos os dias e o cara não desiste. Aí o Zé Mané lá, fica na casa dele, com meia no pé, sentado no sofá. Não vai dar em nada o Brasil. Não vai dar em nada. É só blá, blá, blá. Eu fico com raiva dessas pessoas, Fábio, sinceramente. Pior que ele não quer desistir sozinho. Ele não é frustrado sozinho, ele quer que os outros também. É contagioso. A derrota é contagiosa, entendeu? E o que acontece? As pessoas têm que entender, para vocês acabarem, para mudar esse assunto, é o seguinte: não existe, não é premeditado. Né? Não está premeditado de que o Alexandre vai cair e não está premeditado de que o Alexandre não vai cair. A ação do Alexandre de Moraes cair ou não vai depender de ações. Se nós fizermos o que deve ser feito, ele cai. Se nós não fizermos, ele não cai. É assim que as pessoas têm que entender. Não é premeditado. Quando a pessoa fala, nada vai acontecer, como se fosse algo premeditado. Nada vai acontecer. Não importa o que eu faça, não importa o que vocês façam, não importa se 5 milhões de pessoas... Nada, porque já está premeditado que o cara não vai cair. Então você tem que tira isso da sua cabeça. Tira da sua cabeça. O que vai acontecer com o Alexandre de Moraes vai depender do que o povo fará. Entendeu? E aqui eu dei um exemplo prático para vocês. 5 milhões de pessoas assinaram para o impeachment. Se essas 5 milhões de pessoas forem às ruas, ele cai. Eu separei um comentário aqui, né, é porque eu acho muito importante a gente responder a Ângela Maria, porque provavelmente a Ângela Maria não segue nem o Mário Robert, muito menos o Fábio Tom, para falar isso que ela está falando no comentário. Mandar o povo ir para as ruas é fácil. A última vez que fizeram isso tá na Papuda e na Colmeia.
Minha querida Ângela Maria, você não segue nem o Mário Robert e nem Não, o Fábio Tom. Pergunta, Mário, primeira pergunta para ela, quem é que mandou a senhora ir para a rua? Quem é que mandou essas pessoas ir para a rua? Quem? Alguém aqui lembra? Foi outros youtubers. Quem não mandou foram a pessoa ir para a rua? Quem não mandou? Foram nós. Não foram nós. A gente apoiou as pessoas que estavam na rua, só que no momento que começou o burburinho, vai todo mundo para o Congresso, eu e o Fábio, e quem acompanha a gente sabe aqui que a gente bateu na tecla. Não vão. É cilada. Continuem onde vocês estão. Não vão. É cilada. A gente falou isso tantas vezes, só que a gente é pequeno, né, Fábio? 600 pessoas na live. Tem gente aí que fica 50 mil pessoas na live. Então, 50 mil pessoas ficam ouvindo as asneiras que um cara fala, ainda usa o nome de Deus para isso, e o cara falava todo dia. Ele usa uma roupa do exército pendurada. Eu não sei se até hoje, que eu nunca mais vi a live, coisa desse sujeito, mas ele usa uma roupa do exército pendurada, e ele falou que ele ia lutar ao lado do povo. E todos os dias essa corja mentirosa do YouTube falava para Ângela Maria e para as outras pessoas, vão lá para o Congresso, só lá que vai funcionar as coisas. E aí as pessoas estão lá presas, porque foram, na ideia. Não é burrice, não foi burrice, foi só falta de esclarecimento, foi só falta de ouvir as pessoas que estavam agindo certo e falando para as pessoas agirem certo. Mas não, o pessoal gosta da mentira, o pessoal gosta de canais que fomentam a mentira, que ia acontecer em 72 horas, em 24 horas. Dona Ângela, a senhora não nos segue, porque nós nunca falamos para as pessoas irem para a frente do Congresso. A gente sim apoiava o povo nas ruas, porque a gente tem que apoiar o povo na rua. Manifestação é constitucional, é um direito do povo se manifestar. Direita, esquerda, centro, tanto faz. É um direito do povo se manifestar quando acha alguma coisa errada. Agora, ir lá fazer o que eles fizeram, nós nunca fomentamos isso, dona Ângela. Mas também as pessoas... Dona Ângela, a senhora quer olhar as coisas erradas? Como eu falei, a gente estava falando do quê? Das pessoas negativas, né? Isso. A 8 de janeiro, as pessoas foram presas. Primeiro que ninguém mandou as pessoas ir para lá. Foram porque quiseram. E agora, dia 25, nós tivemos manifestação. Quantas pessoas foram presas? Nós tivemos o quê? 1 milhão de pessoas na Paulista? Quantas pessoas foram presas? Nenhuma pessoa foi presa. Não, mas, gente, em vez de falar do que nós tivemos agora, esse ano tivemos 1 milhão de pessoas na Paulista e ninguém foi preso, deixa eu lembrar de uma coisa ruim para trazer um medo para as pessoas, para que ninguém vá às ruas. É o típico, cara, de pessoas que realmente ainda estão no medo do Alexandre de Moraes. Quer dizer, ainda tem muita gente com esse medo. Eles não entenderam a diferença do que é fazer um protesto na Avenida Paulista e do que é as pessoas invadirem um prédio público, etc. e tal. Completamente diferente uma coisa da outra. Completamente. Época diferente, hora diferente, situações diferentes, lugares diferentes, tudo diferente. Olha o que aconteceu no dia 25. Quantas pessoas foram presas? Ninguém. Tínhamos 1 milhão de pessoas na rua. Pois é. A Gladys mandou um superchat, muito obrigado. Eu não sei se é Gladys ou Gladys, se eu tô falando certo, né? Ela mora aí nos States, né, Fábio? Você disse que ela é milionária aí de... Da onde? A Virgínia, né? Ela mora da Virgínia. Muito bacana a Virgínia. Que legal, hein? Com certeza ela vai... com certeza ele vai cair um dia da caça e o outro é do caçador. Muito obrigado, viu, Gladys, por ajudar aqui o canal, por ajudar os canais de direito. No caso aqui seria um dia do caçador e o outro da caça, né? Porque tem sido o dia do caçador, né? Ele é o caçador. Agora virou. Nós somos a caça. Um dia ele cai. A caça se uniu agora. As hienas se uniram contra o leão. Não é isso? O Marcelo Prado também enviou aí um superchat. Muito obrigado, meu querido Marcelo Prado, pela ajuda aqui no canal, tá? Deus abençoe grandemente todos que doaram também aí no Pix. Foi um papo legal de novo aqui, Fábio. Muito obrigado aí. Tô tentando trazer o Caivano amanhã pra gente bater um papo. Sabadão tem Pitoli aqui, tá? Alexandre Pitoli já confirmou, tá? Eu não sei se você vai poder, Fábio, mas Alexandre Pitoli estará aqui conosco. Sabadão agora é o único dia que ele consegue, né? Que ele não tem trabalho na Ouro Verde. Então ele faz questão de estar aqui conosco batendo um papo também sobre isso do Xandão aí. Então espero todos vocês, lives todos os dias, sempre ao meio-dia aqui, tá?
Então, quem chegou agora no canal, não conhecia, se inscreve, ative o sino. E mesmo se você não receber notificação, é sempre ao meio-dia. Daqui a pouco eu vou abrir uma live a mais durante o dia, à noite, né? Eu não sei qual horário é melhor para vocês, mas eu vou ver direitinho depois qual que é o horário melhor para mim também, para abrir uma live à noite, né? Porque aí você fala o que acontece de dia e mais tarde tem notícia, você fala à noite, eu falo à noite também. Então, vou pensar nisso direitinho se vocês quiserem, tá? Deixa o like, compartilha muito. 3 horas da tarde tem live lá no Fábio Tom, não é isso, Fábio? Isso aí, às 15 horas vamos falar bastante sobre a Venezuela hoje. A gente tem uma parada de falar sobre a Venezuela, porque o Alexandre de Moraes está em pauta aí, está todo mundo falando do Alexandre de Moraes. Mas enquanto todo mundo fala de Alexandre de Moraes, eu vou falar hoje da Venezuela, da Marina Corina. A ONU, ela indica que o Alexandre de Moraes, também tomara, né? Mas a ONU indica que o Nicolás Maduro ele pode ser preso, que eles querem prender ele. A ONU ela vai liberar um inquérito que eles fizeram sobre as eleições. Então tem muita coisa. Então a gente falando da Venezuela, a gente consegue falar do Brasil, né? Porque é o Nicolás Maduro e o Alexandre Maduro, é a mesma coisa. Então a gente vai conseguir falar dos dois ditadores, mas principalmente focar na Venezuela, o que está acontecendo na Venezuela, fazer uma recapitulação de tudo que a gente deixou de falar esses 3, 4 dias aí sobre a Venezuela, voltar a falar hoje às 15 horas. E também falar do Alexandre de Moraes. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que estiveram, que passaram por aqui. Muito obrigado mesmo. Que vocês tenham um dia abençoado aí, né? Que tudo dê certo aí na vida e nos projetos de vocês. E a gente se vê, então, na próxima live, tá? Sempre ao meio-dia aqui no canal Direita no Brasil. Deus abençoe você, sua família, nossa nação, todos aqueles que lutam e continuam lutando por um Brasil melhor. Até a próxima. Beijão, tchau, tchau.